Agradeço imensamente ela. Foi explicando para o pessoal, né? Foi uma palestra que a Gisele deu para a minha turma de introdução à engenharia civil. Uma palestra que eu fiquei muito apaixonado. E eu conversando com ela, a gente quis transmitir esse conteúdo também pro resto do pessoal da engenharia, né? Que de repente não passou pela palestra, então seria muito interessante. Alguns combinados que eu queria fazer com o pessoal que está aqui na reunião. As perguntas a gente vai deixar para o final, para dar tempo da Gisele abranger todo o conteúdo. Então, vocês podem ir mandando as perguntas aqui no chat e depois eu vou passando para ela uma por uma. Mas a gente, né, eu convido todo mundo a ligar a câmera também, podem ficar bem à vontade. Só as questão das perguntas a gente vai deixar mais para o final. Então, eu acho que é isso, Gisele. Eu passo a palavra para ti. Então, isso aí. Então, boa tarde a todos. Me sinto muito feliz com o convite, né, do pessoal da Engenharia Civil da URGS. A URGS também é minha casa, né? Então, eu sou servidora da URGS, fiz doutorado na URGS, né? Até me apresentando, já aproveitando o gancho, eu sou engenheira civil formada pela Universidade Federal do Piauí, então sou teresinense, e fiz mestrado na UNB na área de patologia e na área de estruturas e construção civil com enfoque em patologia. E quando eu vim para fazer o doutorado, foquei na área de construção civil ali no NORE, do ladinho ali da Escola de Engenharia, né? E hoje eu sou servidora da URGS, na verdade desde 2013, né? Já passei pela fiscalização de obras da URGS e atualmente eu sou diretora do Departamento de Meio Ambiente e Licenciamento da universidade, né? Então, responsável aí pela questão de gestão ambiental aí de toda a instituição, tá? A nossa palestra de hoje, deixa eu ver, você já me colocou como apresentadora, eu posso compartilhar minha tela? Sim, eu liberei já. Tá, ok. Então, vou compartilhar minha tela com vocês, e aí me afirmem se vocês já estão vendo, que agora eu já não vejo mais vocês. Sim, estamos vendo sim. Aí, perfeito. Tá, então a proposta da palestra hoje é falar um pouquinho com vocês sobre a inovação tecnológica associada ao desempenho e sustentabilidade na construção 4.0, né? Não faz sentido a gente falar em inovação, não faz sentido em falar em indústria 4.0, né? Sem pensar que a gente está num meio finito, né? A gente está num planeta que é finito. E um planeta que tem pessoas, a gente faz edificações, a gente faz projeto para pessoas, né? Então, nada mais justo do que pensar em repensarmos, né, o uso das inovações focadas também nessa preocupação com o humano, né, a questão do desempenho, e no meio ambiente em si, trazendo aí as questões de sustentabilidade para aplicar aí na nossa construção 4.0, tá? Posso começar, então? Claro, pode sim. Ok. Então, vamos lá. Eu gosto de começar dando uma sacudida, né? Às vezes a gente se acomoda em mais do mesmo, né? Querendo fazer sempre mais do mesmo. Sempre foi assim. Será que vai continuar sendo sempre assim? Se eu fosse dessas que fosse levar em consideração essa frase que eu tanto ouço, eu acho que eu não sairia do lugar. Eu ficaria parada, né? Porque sempre foi assim, então sempre vai ser. O maior perigo em tempo de turbulência não é a turbulência, mas é agir com a lógica do passado. Sabe aquela história de ficar parado no tempo? As coisas são sempre assim, se para os problemas novos você dá soluções velhas, né? Então, ficar preso no passado, a gente acaba sempre dando soluções que são velhas, ultrapassadas. Então, qual o segredo? Não ficar preso no passado, né? Para novos problemas, pensar em novas soluções. Aqui é um desafio, né? Que foi proposto um concurso na França
para construir a maior ponte do mundo, né? E olha só, o que tinha de conhecimento, o domínio do conhecimento do concreto mais nessa época aí, né? A gente já tinha conhecimento do concreto armado, com armadura, tinha conhecimento já do concreto altadensável, né? Mas faltava juntar mais tecnologia para viabilizar, porque eles não queriam que só fosse ela não só é extensa, como ela é esbelta, os pilares são extremamente esbeltos, e para se tornar a ponte mais alta, os pilares, além de esbeltos, teriam que ser altos, né, extremamente altos. Então, o que poderia viabilizar uma ponte com essas características, com a tecnologia que tinha até o momento? Unir as tecnologias, né? Então, se utilizou a questão do concreto protendido, se utilizou o concreto altadensável, se utilizou a questão do estaio, né? Uma solução nova para atender uma nova demanda. Já pensou? Não, eu não vou fazer porque eu não sei, eu tenho medo, não vou topar esse desafio. Aí o que ia acontecer? Cadê? A pessoa ia ficar parada. Então, para a gente conseguir fazer algo diferente, tem que ousar, né? E ousar não é só dizer assim, eu não tenho medo. Não, é persistir apesar do medo, né? Todo mundo sente um medinho quando tá fazendo algo diferente, né? Isso não é nada normal. O problema é tu ficar estagnado, né? Então, a gente tem que persistir apesar do medo. Se chegasse aquele desafio da ponte lá do Milô, o engenheiro ele disse assim, não sei, tô com medo, não vou fazer. Olha o que a pessoa ia fazer. Olha o mais do mesmo aí, aquilo que todo mundo já sabia fazer, né? Fazer mais um projeto que todo mundo já viu, uma pontezinha tipo essa que está aí no Afeganistão, amarrada com corda, com restinho de madeira aleatório, né? E não ia vencer vão nenhum, né? Uns 3 metros de largura do rio. Aqui um outro desafio que mostra a questão de ultrapassar o medo ou a questão da inovação em si, né? Essa é uma competição que foi organizada pelo Arco do Triunfo. E aí o desafio era os participantes que se inscrevessem no concurso de engenharia de arquitetura deveriam criar uma ponte diferenciada e contemporânea para atravessar o Rio Sena. E aí tiveram vários projetos apresentados, né? E aí eu queria mostrar para vocês, esse aqui não é o projeto vencedor, mas ele ficou entre os finalistas e que me chamou muita atenção, desses arquitetos do ateliê Zandel Cristea. E aí o propósito era o quê? Uma ponte para atravessar o rio, né? E olha só o que eles fizeram. Não disseram se era para passar carro, se era para passar gente. O desafio era uma ponte que atravessasse o Rio Sena. Não foi dito em nenhum momento qual era o que ia passar pelo Rio Sena. Se era gente, se era carro, se era caminhão, ou se era um trilho de trem, né? E olha só a ousadia. Uma ponte inflável. Quem foi que disse que não dá para fazer, né? Uma estrutura tensoativa, se não dá para fazer aí numa ponte. Ninguém nunca tinha pensado nisso, né? O projeto ele acabou ganhando o 3º lugar e para mim foi o que mais chamou a atenção, né? A gente tem que usar esses limites como um trampolim, foi o que eles fizeram literalmente, né? Fizeram as pessoas brincarem com o desafio. Esse aqui também é um outro projeto, a gente vê aquelas linhas de transmissão de alta tensão, né? As redes, e sempre aquele mesmo formato padrão. Será que necessariamente precisa uma coisa que intervém tanto na paisagem urbana, precisa necessariamente ter uma característica formal, rígida? Será que a gente não pode, ao mesmo tempo que está atendendo aos critérios técnicos, ousar e brincar, uma vez que a gente está intervindo no meio ambiente? Né? E aí esse projeto aqui, desenvolvido pelo escritório norte-americano Shoei Shine, ele propôs esses tipos de poste, onde eles fizeram uma forma humanoide para esses postes para as linhas de transmissão de alta tensão e brincar, né? Foi uma forma ousada, garantindo a técnica, né? Sempre, né, primando pela técnica, mas por que se limitar apenas à técnica, né? E aí, como é que a gente faz isso? Como é que eu posso ser um desses aí que faz coisas diferentes, né?
E aí vamos para a segunda temática da palestra, né? O que o engenheiro atual precisa ter de diferente para conseguir fazer tudo isso, né? Ele precisa ser um profissional capaz de negociar com a empresa fornecedora. Ele tem que ser capaz de trabalhar em grupo, sim. Né? Às vezes eu ouço, não, mas eu nasci para trabalhar em escritório, eu não piso no canteiro de obras. Eu só consigo trabalhar sozinho. Às vezes eu tenho alunos que falam assim, professora, eu não posso fazer trabalho em grupo, eu não. Ou não posso fazer, eu passo um trabalho individual em grupo e a pessoa quer dizer assim, eu posso fazer um trabalho individual? Isso não. Porque quando você estiver lá na sua vida real, você não vai fazer um trabalho para você mesmo, você vai fazer um trabalho para um cliente. Aí já são duas pessoas já é considerado um grupo. Só que não é só você tem que comprar um material com algum fornecedor. Já são 3 pessoas no mínimo. Já é outro grupo, maior ainda. E se teu projeto vai além de um projeto de engenharia, tiver um arquiteto, tiver um servente, tiver um pedreiro, tiver um técnico em edificações, imaginem, vocês nunca vão trabalhar individualmente, né? Então, se a gente não tiver essa oportunidade de trabalhar em grupo na graduação, como que tu vai chegar nessa vida que nos submete ao contato do trabalho em grupo, né? Então, tem que saber ser líder, tem que saber ser criativo, capaz de tomar decisões, absorver novos conhecimentos, é imprescindível. Eu falo que tem que abrir o olhar, né? Ligou a TV, eu sempre consigo extrair alguma informação de engenharia. Eu sou engenheira civil, né? Mas eu quase concluí o curso de arquitetura, tenho um pezinho na arquitetura também, e eu sempre gostei de treinar meu olhar. Eu tenho uma memória muito visual e gosto de continuar treinando esse visual. Então, vejo um jornal, eu sempre extraio alguma informação da engenharia. Eu estou andando na rua, já vejo, opa, aquele prédio ali tem uma solução legal para esquadria, ou não, aquilo ali não vou fazer, não quero fazer aquela solução. Absorver os novos conhecimentos não é necessariamente num livro, não é necessariamente num site técnico, né? Em qualquer coisa que a gente tenha no nosso dia a dia é possível extrair novos conhecimentos, tá? E como que a gente lidera, né? A pessoa fala assim, tem que ser um bom líder. E como é que a gente lidera? Como é que eu lidero? Primeiro, não adianta tu ter a falácia, né? Não adianta sair da boca para fora se o que tu fala tu não faz. Esse é o primeiro passo para tu não ter credibilidade de quem está te ouvindo. É tu falar, tu fazer o que tu não, o que eu falei, fazer o contrário do que tu prega, né? Então a primeira coisa assim, tem que saber dialogar. Mas para dialogar, para convencer, né, você tem que ser exemplo. Essa é a parte principal. Eu gosto dessa imagem porque para mim, olha só, por que esse galo ele é o que é? Porque ele é o cara, olha só. As galinhas tudo ali com medinho de atravessar essa ponte, ele foi assim, eu sei que dá certo, vamos lá, me sigam-me os bons, né? E foi lá, provou que dava certo, né? Então, isso vale para tudo na nossa vida. Se a gente quiser que alguém acompanhe nossa linha de raciocínio, a gente tem que, de alguma forma, mostrar que o caminho que a gente está querendo trilhar dá certo, né? E para isso, às vezes nem o fato de dar certo, mas o fato de tentar já vai te dar estratégias para chegar em outras soluções, tá? Mas o fato de tu ser a primeira pessoa a tentar aquilo que tu tá dizendo que dá certo, né? Já estimula as pessoas a te seguirem. Então, trabalho em equipe é a alma da construção civil, no entanto, ninguém faz nada sozinho, que nem eu falei, né? Por que eu tenho que fazer trabalho em grupo, professora? Porque ninguém faz um edifício sozinho, ninguém faz uma fábrica sozinho, ninguém faz uma casa sozinho. Tu precisa conversar com o pedreiro, tu precisa falar com o teu fornecedor, tu precisa falar com o teu cliente, né? E aí o líder, ele tem que ter essa capacidade de motivar, de influenciar quem ele está liderando, de atingir coética, né? E positividade. Porque, assim, às vezes a pessoa tá se propondo a querer fazer alguma coisa e é ilegal, né? Já é meio passo para não querer ninguém, que várias pessoas recuem em seguir. Não, mas eu sou o chefe. Mas é diferente ser chefe de ser líder, né? O líder impõe, né? O chefe impõe, o líder conquista. Né? Então, a gente tem que ir para o caminho da conquista, né? Por que isso aqui é importante? Por que essa iniciativa é legal de ser feita?
Isso vai favorecer com que as pessoas se voluntariem, se queiram participar da tua ideia, né? Isso aí é a postura do líder. Então, mas não adianta também tu ter só boa vontade, ser ético, né? Não adianta só isso, né? A gente tem que ter uma bagagem, né? Hoje, para tu ser um líder de sucesso, independente de tu estar no órgão público, de estar no órgão privado, onde quer que tu seja líder, às vezes tu é líder até de só de uma pessoa, né? Mas é importante tu ter domínio do que tu tá falando. Para ter esse domínio, a gente tem que criar essas habilidades técnicas, ir atrás de se capacitar, ir atrás de se qualificar. Então, o investimento em treinamentos e capacitações faz parte. Vocês estão, né? Eu imagino que a maioria do público aqui está nessa fase de capacitação, que é a graduação, né? É uma das fases mais, assim, que dá mais retorno, digamos, né? Para a gente é o fato de tu sair ali do colégio e passar por uma graduação já te dá um know-how bem grande, mas não é só isso, né? Não adianta tu fazer e achar que, ok, já estou bom para a vida toda, né? Como eu falei, as coisas mudam e se a gente para no tempo, a gente pode virar obsoleto. Então, não é só a maçaneta da porta que fica obsoleta, né? Não é só lá o disquete do computador que fica obsoleto. A gente também fica obsoleto, né? Comunicação eficiente. Essa comunicação eficiente, quando eu coloco, é a questão, assim, ó, de atingir o feedback desejado. Não adianta, assim, eu sou doutora e eu usar todo um linguajar técnico que eu uso no meu doutorado com uma pessoa que tem uma formação de ensino médio. Porque o que vai acontecer? Essa pessoa, eu não vou tocar o coração dessa pessoa, né? Ela não vai ser atingida. A linguagem, dependendo da escolaridade da pessoa, é diferente. Então, a gente tem que, para ser eficiente nessa comunicação, a gente tem que buscar ali a linguagem a correta, né, para atingir que aquela informação que tu está querendo transmitir seja de fato entendida, né? Não adianta tu falar por falar e a pessoa não entender, né? Sem feedback não tem comunicação eficiente, né? Saber administrar conflitos, essa é a parte, eu digo por experiência própria, essa é a parte mais difícil de toda a história, porque quando a gente lida com humanos, são pensamentos diferentes, especialmente quando tu é um estranho no ninho, né? Quando tu é uma pessoa que chegou num lugar que já estava tudo apaziguado, tudo já as pessoas acostumadas com aquela rotina e tu chega para ser o diferente, as pessoas vão querer te testar o tempo inteiro, né? Ah, não, mas olha como assim, chegou agora e já tá querendo, né, falar que dá certo, ou de repente, é de outro estado e tá aqui no Rio Grande do Sul é diferente, né? Acontece, né? E aí a gente tem que saber administrar. Não é fácil, isso é fato, não é fácil. A gente também precisa de treinamento, capacitação para essas coisas, porque a gente não nasce sabendo, né? E ter a inteligência emocional para gerir, né? Respirar. Vai ter aquele momento que, sei lá, vai desabafar, vai chorar, vai perder os nervos ali, mas ele te isola, né? Não chega a atingir quem tá te afetando e age com serenidade, né? Para poder, então, gerir esses conflitos com os colaboradores e a equipe. O que não pode é desistir. Então, em resumo, qual o perfil desse engenheiro para os novos tempos? Inclusive, eu nem gosto, assim, a gente todo ano vê uma palestra, alguém falando de novos tempos. Pô, esses novos tempos é sempre novos tempos. Assim, o engenheiro contemporâneo. Eu refaria todo o título e alguns slides na minha palestra, até pensei, mas eu deixei para poder questionar, para poder fazer vocês pensarem junto comigo também, né? Essa questão assim dos novos tempos é muito questionável. Eu acho que o engenheiro ele tem que saber ser contemporâneo, né? Porque quando a gente pensa assim novos tempos, a minha visão é que nunca vai chegar, porque novo tempo parece futuro, é uma coisa lá de futuro e o futuro nunca chega, né? Então a gente tem que ser preparado para o que a gente está sendo demandado agora. Então eu gosto mais assim de pensar que não novo tempo, o tempo contemporâneo, para o que eu estou sendo desafiada agora, será se eu estou atendendo para essa demanda do agora? Né? E o agora 2021 é diferente do agora 2022, que é diferente de 2023, 2050 e por aí vai, né? Mas tem coisas que se repetem. Ser inovador,
né? Tá apto aí a absorver novas tecnologias, materiais. A gente vai mostrar algumas coisas nesse sentido. Ser focado no cliente, né? Então, assim, o meu foco no cliente é só fazer ele pagar mais, né? Porque eu quero mais lucro. Isso não é foco no cliente, né? A preocupação com o custo é claro, o lucro faz parte do teu negócio, mas tu tem que pensar que tu não pode explorar o teu cliente, tem que ter a questão do custo justo, né, para o teu trabalho, o que é justo. A questão dos prazos, eu assumi um prazo com o meu cliente, o que eu preciso fazer como estratégia, como planejador, que é a próxima habilidade, para garantir aquele prazo que eu me comprometi a fazer, né? Entregar o que de fato se propõe. Isso aí tem o próprio Código do Consumidor já nos força a isso, né? Nem precisaria estar aí. Inclusive, nem precisaria ter o Código do Consumidor para obrigar a gente a entregar o que a gente está se propondo, né? Nossa edificação, nossa ponte, o que é que a gente faça um projeto, como engenheiros e arquitetos, assim, é um produto. E o que a gente diz que vai entregar, a gente tem que entregar, direito do consumidor, né? Planejador, promover treinamento de pessoal, planejamento planejar antes de executar, né? Muito, 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 muito necessário. Isso já é provado por inúmeros trabalhos, né? Que quando a gente dedica mais tempo planejando, menos tempo a gente faz com retrabalho, menos prejuízo, menos problemas a gente tem na obra, né? Ser ambientalmente responsável. Opa, eu tenho uma tecnologia de ponta, ou não, às vezes é uma tecnologia já de domínio público, mas ela continua sendo útil porque ela me faz ter menos impacto na minha obra. Então, é bom, né? Quando a gente fala de ser inovador, necessariamente não quer dizer que a gente tenha que só adotar técnicas construtivas. Tem técnicas consagradas, materiais consagrados, que vão continuar sendo bons igual, né? De repente, o que a gente vai mudar é a forma de usá-los, ou a forma de manuseá-los, as técnicas de como trabalhar com eles, né? Mas aí, lembrar que hoje a gente tem a possibilidade de olhar por essa ótica ambiental de forma responsável e nascendo no projeto, né? De que forma eu posso projetar para dar melhor conforto para o meu usuário? Recém acabei, estava participando de uma reunião na URGS, e aí foi engraçado, a pergunta final que teve na reunião e aí, no final das contas, com essa questão de Covid, a gente pode ligar o ar-condicionado? Depende. O ar-condicionado faz renovação do ar? Opa, ninguém tinha, antes de Covid, ninguém nunca nem tinha pensado em falar em renovação de ar, né? Aí, quando veio Covid, todo mundo, poxa vida, os splits vão ter que mudar. Né? Os fabricantes de split vão ter que fazer splits que tenham renovação de ar. Será se todo aparelho tem? Não, né? É o split de teto, é o split, o aparelho de ar-condicionado central, são esses que têm renovação de ar. Os mais comuns que a gente compra não tem. Ou então não atende para o contexto de pandemia que a gente está hoje. Que, na verdade, a renovação de ar não é por causa da Covid. Qualquer doença, como gripe, igual também estaria sendo prevenida se tiver renovação de ar, né? Então, essa questão de ser ambientalmente responsável, a gente tem que desconstruir aquela ideia que é só que tem que ser verdinho, né? Se tiver coleta de água da chuva, eu já sou ambientalmente responsável, né? Se você só pensa isso, tem coleta da água da chuva, já é ambientalmente responsável. Não, é muito além disso, não é só isso. Tem que ser humanista, né? A questão do pensar como ser humano mesmo com quem a gente se envolve, a forma de comunicar, né? Tem formas e formas da gente atingir, repassar a nossa informação. Tu pode passar a informação gritando com o outro, tu pode passar a informação no mesmo tom de voz do outro, provando por que tu está falando aquilo, né? Explicando, motivando tua equipe, né? Então, esse ser humanista aí faz parte. Ok, já descobri as habilidades, já descobri o que eu tenho que ter nesse meu perfil, mas como que eu vou atingir esse perfil aí com tudo isso? Porque tu fala assim como se fosse fácil você chegar. Como é que eu vou chegar a ser inovador assim, se eu tô chegando agora, né? Na engenharia, se eu tô começando meu curso agora, eu tô na metade do curso, como é que eu vou ter essa habilidade de ser líder, ter de comunicação?
para construir conhecimento, é preciso colocar ferramentas na bagagem. Aí eu faço esse paralelo com essa imagem. Isso é um painel de ferramentas, né? Então, a gente tem que pensar que esse painel é a nossa cabeça. O painel é a nossa cabeça, né? De repente, tu tá com um parafusinho solto, né? Se tu não tiver ali a tua chave de fenda para apertar a chave de fenda, quer dizer, se for de fenda, a chave de fenda é adequada para apertar o teu parafuso, né? Tu vai conseguir apertar. Mas de repente é uma Phillips, né? De repente é um alicate que tu precisa, porque ela soltou, porque tem um arame preso e tudo mais. Se tu não tiver essas ferramentas, não tem como tu solucionar esse problema. E aí, as nossas ferramentas é com as qualificações, é com as capacitações, com os treinamentos, é lendo revista, é olhando, assistindo, abrindo os olhos para as informações que a gente recebe no nosso dia a dia. Estou andando na rua, eu olho para um prédio, opa, achei legal aquele vidro duplo ali, eu acho que na próxima obra minha, eu vou usar aquele vidro duplo. Ah, vou fazer esse levantamento usando drone, sei lá. A própria formação da graduação, com todas as disciplinas que a gente faz, né? Às vezes tem um colega que fala assim, ah, não, mas isso aí eu colo. Isso aí eu colo do colega, eu peço para ele, eu vou fazer esse trabalho, não, eu peço para ele. O que vai acontecer? Quando tu chegar numa demanda da tua vida real, que tu precisar ser demandado exatamente daquele conhecimento que foi o que tu colou do teu colega, sabe o que tu vai fazer? Contratar ele como consultor técnico. E aí, tu teve a mesma disponibilidade, tu teve a mesma oportunidade que ele de adquirir aquele conhecimento, só que ele deu valor e tu não. E aí, depois de formado, o que é que tu vai fazer? Contratar ele. Né? Então, percebam, às vezes a gente perde a oportunidade de colocar as ferramentas na nossa bagagem. Não deixem passar batido. Vamos falar um pouquinho, vou pegar aqui uma parte mais técnica da palestra, tá? Então, a gente tem o contexto da nossa edificação. Peguei aqui o caso o edifício, né? Então, o edifício, a gente parte... a gente pode ter como objeto aí da nossa contratação o edifício como um todo, pode ter o sistema, pode ser o subsistema ou partes dele, mas aí a gente precisa entender, né? O que é esse objeto? De repente, o edifício é um edifício multipavimentar. Mas esse edifício multipavimentar, para ele existir, ele é composto de vários sistemas. Elétrico, hidráulico, de cobertura, fundação, né? Dentre esses sistemas, a gente tem subsistemas. Às vezes, ali dentro do hidráulico, tu tem o sistema que é hidrossanitário, tu tem o sistema que é de esgoto, o cloacal, né? Dentro do sistema de vedação, tu tem as vedações que são internas, as externas, né? Então, tu pode ter subsistemas. Dentro dos subsistemas, tu pode ter os elementos, por exemplo, no sistema de vedação vertical externo, né? Tu vai ter o quê? Ao mesmo tempo, tu vai ter alvenaria, tu vai ter esquadria. Então, tu tem elementos distintos. Compondo essa minha esquadria, eu tenho vários componentes. Eu tenho o próprio vidro, tenho o metal que vai fazer a caixilharia, né? E aí, os materiais. Por causa do meu concreto, o material, eu tenho areia, tenho cimento. É importante a gente saber... dentro da nossa formação, em que ponto se a gente está mais no nível micro ou no macro, qual que vai ser a nossa área de expertise quando a gente estiver formado? Eu vou querer focar em qual delas, né? Ou se a gente não for... se a gente for focar em uma delas, saber o que é necessário saber das outras para poder ir atrás dos outros profissionais que vão complementar as informações que a gente precisa, né? Vamos lá ver como é que a gente chegou nesse ponto que a gente está, da engenharia? Será se a gente teve sempre à disposição altas tecnologias? Como é que foram surgindo, né, as evoluções aí ao longo do tempo? É uma coisa, assim, de minha interpretação, que eu acho que alguns de vocês vão concordar comigo, que a maioria das novidades que surgem é de um problema, né? A maioria das inovações, das invenções, do que tem de novo, vão partir de um problema que foi criado. Olha só, eu tô com frio, começou a morrer um monte de gente, porque deu um frio, deu uma nevasca louca na região que eu tô morando, e se eu não fizer algo, eu vou morrer. Aí, lembra aquele dia que caiu aquela pedra lá daquele morro e ela tocou com outra pedra, saiu uma faísca, saiu um fogo, aquele fogo era quentinho, aqueceu minha mão. Opa!
vamos criar o fogo. Né? Então, quem tinha acesso àquela informação sobreviveu, né? Aí tá, ok, conseguiu o domínio do fogo, ali, a família foi crescendo, né? Poxa, para alimentar mais minha família, de repente eu vou precisar ter ferramentas mais aprimoradas para conseguir produzir minha comida de forma mais rápida, né? Porque para dar conta da alimentação da minha família. Então, eu sei que batendo uma pedra na outra eu consigo fazer uma pontinha nessa pedra, isso aqui facilita descascar a batata, né? Laranja. Então, já aquelas famílias que tinham mais habilidades técnicas ali para poder, né, produzir coisas mais facilmente, já tinha uma chance de sobrevivência maior. Opa, mas mesmo assim, ok, aprimorei todas as minhas ferramentas e eu não plantava nada. Na verdade, nem sabia que tinha essa possibilidade de plantar. Eu era extrativista, né? Eu só pegava ali a fruta, pescava ali o peixe e tudo mais. Só que mesmo assim, minha família estava muito grande. Eu consegui exaurir, né? O homem conseguiu exaurir aquela área. O que vai fazer? Vou para outra área que ainda tem a comida. O problema é que essa outra área nem sempre era vazia. Às vezes a outra área tinha outra população já ocupando aquela área. E agora? Vou inventar uma arma, né? Que eu vou ter que guerrear para conquistar. E aí, percebam como é que se dá. Essa é uma interpretação que eu faço da história. Tem uma coisa que eu enxergo, eu vejo muito nitidamente isso. Sempre um problema que, a partir daquele problema, motiva uma evolução, né, ao longo da história. Então, vocês percebem que eu passei aí pelo, né, o período paleolítico, neolítico, de uma forma mais lúdica, mais factível, né? Ok, não quero guerrear, então eu vou o quê? Vou ultrapassar, vou fazer limitar minhas fronteiras com um obstáculo para que eles não atinjam. Aí vem lá, né? A muralha da China. Faz toda uma muralha ali, porque eu não quero mais guerrear, eu vou impedir que o pessoal acesse, que aí nem guerreie comigo, nem dou essa oportunidade, né? Estabeleça ali meu limite, faço que dificulte. Né? Aí tem as outras questões religiosas. Vem lá o faraó e diz assim: olha, pela crença deles, eles voltam, né? Eles morrem, depois eles reencarnam, eles voltam de novo. Aí como é que ele vai? Se ele é o cara mais rico da região ali no Egito, né? Ele é o bambambam, o dono de toda a riqueza. E ele morre e ele sabe que ele vai voltar. Se ele morre e ele não garante que a riqueza que ele conquistou durante a vida vai ser preservada, o que vai acontecer? Ele vai voltar pobre. Será que ele quer voltar pobre? Não. Isso era o que, né? A gente pensando como é que era a cultura. Então, o que ele fez? Para garantir, de repente, eu vou ter que fazer alguma estrutura, um bunker, né? Para guardar minha riqueza para quando eu voltar, tá tudo ali. Garantir que ninguém vai pegar. Qual era esse bunker? A pirâmide. E aí, olha só tinha areia ao redor. Meu Deus, né? Quantos escravos morreram para trazer cada paralelepípedo que compõe, cada rocha que foi usada para a construção dessas pirâmides, né? Mas aí, né, era aquela história. Ninguém tinha essa tecnologia, ninguém detinha esse conhecimento, mas, claro, ali era uma forma bem forçada, né? Se tu não faz, tu morre. Era bem assim na época, né? Então, eles tiveram que dar uma solução. Para durar, tem que ser de pedra. Era o conhecimento que eles tinham na época. Para durar, tem que ser de pedra. A pedra está longe. Então, tem que dar um jeito, porque eu não quero morrer. Né? E aí, de repente, inventa a roda, inventa um mecanismo, não sei. Tem vários vídeos aí com várias possibilidades aí que tem para o transporte dessas rochas. Depois vocês podem botar no YouTube, aí tem várias teorias. Mas surgem novas inovações. Novas ideias, quer dizer. Aí aquela questão do preconceito, né? Que eu quero colocar aqui, preconceito de materiais, né? O pessoal vai, mas construir uma casa de terra, que horror, que pobre, que demodê, que coisa sem sentido, né? Mas por quê? Né? Taos Pueblo, no México, quase não chove, é quase como o deserto do Saara, quase não chove. É sabido que a terra é um excelente isolante térmico, né?
Então, por que eu vou fazer com outro material que pode, de repente, ser condutor térmico ou não me promover conforto se eu tenho um material em abundância, que é a terra, nessa região? Eu domino o conhecimento de como construir usando essa, né? Porque eu sei pegar argila ali, moldar, fazer um vasinho de planta, eu sei fazer um prato, por que eu não sei fazer uma parede, né? Então, basicamente, no contexto da necessidade da questão do conforto, de tu não ter condições de exposição que favoreçam a degradação dessa edificação, essa cidade aí praticamente ela é toda feita de terra. Quem tiver curiosidade depois pode buscar, né? E tá errado? Não, tá certíssimo. É sustentável, tem conforto, atende todos aqueles critérios que a gente mostrou no começo, né? Aí vem lá a questão voltando para as pontes, né? Hoje a gente começou com ponte e vai ter pontes aí no meio da história de novo. Opa, eu preciso transportar água de um lado para o outro. A minha cidade cresceu e o outro bairro ali não tem água, mas o bairro de cima tem água. Como que eu faço? Aí o conhecimento, né, era só aquelas estruturas biapoiadas com um pilarzinho de um lado e um pilarzinho do outro, só que não vencia grandes vãos, né? Opa, será que se a gente não colocar um arco pleno, a gente não consegue aumentar o vão? E se a gente colocar um arco em cima do outro e outro em cima do outro? Será que a gente não consegue dar uma rigidez maior e conseguir vencer uma distância maior ainda? Essa era a ideia. Para os materiais e técnicas que eles dispunham, o que eles tinham de mais inovador era o arco. Então, observem, com o arco eles conseguiram fazer esse aqueduto. E aí a ponte Milô, que a gente mostrou ali no comecinho da palestra, já era outro desafio. Opa, a gente já ultrapassou o arco, a gente já tem concreto protendido, a gente já tem concreto altadensável. O que a gente consegue se a gente misturar essas tecnologias? A gente já sabe trabalhar com style. Se a gente juntar tudo, a gente vai consumir menos material ainda. Né? E olha a diferença de um para o outro. Aí, às vezes, pô, mas por que não fizeram já desse jeito? Porque naquela época a grande tecnologia era o arco, né? Aí, olha só, aí veio da Idade Média, né? Veio lá um cliente, veio lá um tal de um papa, veio lá um tal de um bispo, né? Para o engenheiro, para o arquiteto, disse assim, olha só, quem manda é a igreja. Eu quero que tu faça aí um projeto em que a pessoa entre nesse ambiente e se reconheça pequeno diante da magnitude de Deus. Poxa vida, é bem impactante uma pergunta dessa, né? E esse desafio. Eu não sei fazer isso, eu vou perder o cliente. Tchau, eu vou fazer ali uma casinha baixa, porque é o que eu sei fazer. Não, né? Consulta na tua bagagem, que eu falei, juntem as ferramentas, né? Consulta ali o que é que tem hoje de técnica, de bagagem disponível que eu possa atender essa demanda desse cliente. Ok, tenho essas possibilidades. Vou pegar. Aí, o que acontece? Antes, ó, o conhecimento que a gente tinha era dos arcos, o arco pleno, né? Esse que é um semicírculo. Opa, vocês conseguem ver meu mouse? Não sei se você consegue, eu não sei se consegue ver meu mouse. Sim. Ah, tá. Então, de repente, se eu pegar um arco e fazer um arco grandão. Ops. Ele só mexeu o mouse. Quero fazer um arco grandão. E pego um outro arco grandão e corto esses arcos, faço uma corda, eu consigo fazer um arco que eu consigo dar uma altura muito maior. Aqui, ó, para esse vão dessa porta aqui, se eu fosse usar um arco de um semicírculo, olha a alturinha que ia ficar esse teto, ia ficar só essa alturinha aqui. Mas quando eu pego só uma parte do arco e a parte de outro arco e junto elas com essa pontinha, que é o que a gente chama de arco ogival, arco gótico, né? A gente consegue dar uma altura maior ainda. E observem aí a Catedral de Nossa Senhora, a Catedral de Notre Dame, na França, né? Olha só. Arco ogival em cima de arco ogival. Porque aqui já sabia, se eu botar um arco em cima de outro arco, cada vez mais forte vai ser minha estrutura, mais alta vai ser. Opa, e se eu sei que o arco ogival ainda é mais alto do que o arco do semicírculo, por que eu não vou fazer? E olha só esse vão aqui, olha quantos arcos ogivais em cima, olha a altura desse pé direito, né? Olha a escala humana aqui, olha esse carinha aqui de bicicleta, onde eu tô passando o mouse em cima da palavra França aqui, ó. E olha a altura dessa igreja. Arco ogival em cima de arco ogival, em cima de arco ogival.
Qual a conclusão que a gente chega? É preciso ousadia. É preciso ousadia. Opa, mas aí Dubai não tem área, já toda a área que a gente já foi. Tem mar, tem areia, tem técnica para poder fazer, tem draga? Ah, não, mas aqui, olha só tem milionário. E as pessoas, e não tem mais área para as pessoas fazerem casa com vista para o mar, porque toda a orla já foi ocupada. Deixa comigo, vou fazer uma ilha, vou fazer ela em forma de palha de coqueiro, né? É a Palm Island, né? O nome dessa ilha aqui. Vou fazer em forma de palha de coqueiro, onde cada folhinha do coqueiro, todo mundo tem vista para o mar. Olha só. Conquistou o cliente. Claro, gente, eu não estou entrando no mérito do impacto ambiental aqui, tá? Tô falando assim do saber usar mediante um desafio, né? E usar os recursos que a gente dispõe mediante o desafio. Pronto. Aprendemos, né, que a primeira coisa, então, para poder a gente fazer fazer as coisas saírem do lugar é juntar as ferramentas e com as ferramentas ousar. Com as ferramentas que a gente tem, ousar. Outra coisa. Ok, vou ter que ousar. Mas até onde eu posso usar? O que eu tenho que usar como limitante da minha ousadia, né? A questão do viabilizar os recursos finitos o mais tempo possível. Para isso, a gente tem que, muitas das vezes, repensar os nossos modelos, né? Aqui eu gosto dessa foto, que ela meio que mostra uma contradição. Olha só quantas casinhas num nível baixo. Aí tu tem só uma fronteira aqui, tipo um corredor vegetal, e aí do outro lado desse corredor só arranha-céu. Aonde vocês acham que tem engarrafamento? Aqui ou aqui? Aqui. Imagina se todo mundo desse prédio aqui sair ao mesmo tempo, na quadra deles vai ter engarrafamento. Se todos eles tiverem carro. Né? Eu lembro que quando eu morava em Brasília, eu morei exatamente na época que tinha uma cidade satélite ali do lado, que era tida como o maior canteiro de obras do Brasil. E era irracional a forma. Era um bairro que virou cidade, quase assim, não tinha casa. Ela já surgiu com prédios que tinham mais de 16 pavimentos. Todos os prédios, era um do lado do outro, um do lado do outro. E eu lembro que na primeira vez que eu fui fazer laudo de prédio lá, tinha uma via que era via de mão dupla, que em um ano essa via deixou de ser mão dupla e passou a ser mão única porque engarrafava. Em um ano. Tiveram que construir outra via. Essa via, antes que a gente tinha como ir e voltar por ela, a gente só ia. E aí tinha que voltar pela Avenida Nova. No segundo ano, em 2 anos, no segundo ano, o que aconteceu? Só podia entrar na cidade entre 8 e 10 da manhã e só podia sair da cidade entre 5 horas e 7 horas da noite. Uma coisa assim. Vocês imaginam? Isso é real. Isso é real. Então, tudo que a gente faz tem uma consequência. Essa é a mensagem que eu quero que fique, né? Então, será que esse modelo de fato... Gisele, tu está dizendo então que a gente não precisa mais fazer... não pode mais fazer arranha-céu? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, será se esse espaçamento aqui entre esses dois prédios é adequado para o trânsito que ele vai gerar? Então, de repente, poderia fazer um planejamento urbanístico em que tivesse um prédio, tivesse outras casinhas, praça ao redor e tudo mais, para poder ter como desafogar esse trânsito, digamos assim, né? Então, não é fazer um do lado do outro, porque um do lado do outro vai ter essa consequência. Então, para refletir, né? Olha isso. Todo mundo sai ao mesmo tempo desse prédio, o que é que vai acontecer aqui? Estresse, né? Sala dos psicólogos está lotada. Não é só o aspecto econômico que tem que ser levado em conta. Quais os critérios? E aí eu digo, isso aqui não é só para especificação de material, até corrigiria essa frase, é um critério para tu escolher o tênis, para tu escolher o teu celular, né? Para tu especificar o projeto, para tu fazer uma determinação, aqui é para tudo. 4 aspectos de igual peso.
aspectos técnicos, aspectos estéticos, aspectos econômicos e sustentabilidade. Para mim, isso aí tudo está na mesma balança. Estético, por quê? Ninguém gosta de morar numa caixa de sapato. Todo mundo gosta de estar num ambiente que seja aprazível ao olhar, né? Aspecto econômico, porque o que banca qualquer coisa que a gente vai fazer é o dinheiro. Então, a gente tem que pensar de forma econômica e não o insumo isoladamente, né? Pensando a longo prazo, se de fato é econômico eu comprar essa coisa ou especificar essa coisa para o meu cliente. Aspectos técnicos, porque, enfim, né? Todas as exigências do local, exigências do material relativas ao desempenho têm que ser compatibilizadas. E sustentabilidade, porque a gente está num planeta de recursos finitos, como eu já disse, né? Enfim, e a gente quer usar por mais tempo possível esses recursos que são finitos. Temos que saber coexistir. E aí vem uma palavra nova, que não é tão nova assim, né? É o conceito de ciclo de vida, né? A questão do... hoje, o projetar, a gente tem que pensar que tudo que a gente faz tem um ciclo, né? E esse ciclo, ele não é só a partir do momento que tu chegou lá na tua obra e tu pôs ele em uso, né? Ele vem desde a concepção. Tu tá fazendo um prédio, será que tu está avaliando que cada escolha que tu faz para fazer aquele prédio tem um impacto ambiental na natureza? Então, o que a gente escolhe, ele vem, a vida, digamos, né, desse nosso objeto, seja ele um componente, um sistema, ou a edificação como um todo, ela vem desde quando é fabricado aquela coisa, até quando ele entra no fim da vida útil, a gente descarta. Então, o ciclo da vida útil é conhecido aí como o conjunto de processos que envolve toda a cadeia produtiva do berço ao túmulo, desde a extração da matéria-prima até os rejeitos do próprio produto. Tá, e de que me adianta eu saber esse conceito? Nada se tu só olhar ele e não analisar os impactos que são gerados em cada etapa desse ciclo da vida. Então, tem uma ferramenta conhecida, talvez vocês já tenham escutado em alguma disciplina ou vão ver ainda, né? Análise de ciclo de vida, que é o quê? Não é só tu saber como é que... Sabe assim, ó, a gente aprendia isso de ciclo de vida lá em biologia ou lá em ciência, quando a gente estava no colégio. O professor perguntava assim, qual que é o ciclo de vida da planta? Nasce, cresce, reproduz e morre. Ou dos animais, nasce, cresce, reproduz e morre, né? Eu lembro que tinha essa perguntinha, o professor perguntava. Aí a gente decorava, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Então, a gente tem que pensar em fazer essa pergunta para si, para o nosso objeto de trabalho. Nossa edificação, qual que é o ciclo de vida da nossa edificação? Extração de matéria-prima, depois que extrai, a gente fabrica, depois a gente faz a construção, depois a gente faz uso e manutenção, depois a gente faz a demolição e depois a gente vai fazer a destinação final. Em cada uma dessas etapas do ciclo da minha edificação, a gente pode fazer escolhas que podem atenuar o impacto ambiental. Percebem isso? Se a gente não tem a noção do ciclo, às vezes a gente só fica concentrado aqui, ó, na construção em si, ou só na manutenção, nem pensar, né? Só fica concentrado aqui nessa etapa, só que isso aqui é um ponto do ciclo. Olha só quantas fases o meu ciclo da edificação tem. Então, por isso que é importante a gente saber como é que é o ciclo e o que a gente pode fazer para melhorar o impacto ambiental em cada fase desse ciclo. Para a gente saber como melhorar, a gente precisa quantificar. Então, a análise de ciclo de vida, ela parte do pressuposto que tu tem que saber a quantidade de impacto de cada coisa. Né? Se eu fizer a escolha desse tijolo, quanto de gás carbônico ele emite na produção? E se eu escolher esse aqui que é um bloco sílico-calcário, quanto que ele emite de gás carbônico? Opa, se eu tenho os dois têm a mesma resistência, as mesmas dimensões, as mesmas características em termos de questões técnicas, e eu tenho a opção de escolher aquele que tem menor impacto ambiental, que gera menor quantidade de CO2 na fabricação, eu escolho esse que tem menor impacto ambiental. Então, é uma forma, né, da gente fazer. Aqui é só para ilustrar quais são as etapas que constituem, então, essa análise do ciclo de vida. Então, a gente tem que definir aí o escopo, dos objetivos, o que é que a gente vai avaliar, né, ali em relação aos impactos, analisar o inventário, o que é que entra, o que é que sai de energia, de consumo de material, avaliar o impacto e interpretar esses resultados, exatamente para, no final, o que é que te interessa? Escolher aquele com menor impacto ambiental.
Hoje, já tem alguns tipos, eu não sei, eu acho que talvez eu não tenha colocado aqui, porque senão ia ficar muito grande, mas hoje a gente tem a opção de essas análises de ciclo de vida, a indústria já faz em algumas etapas do ciclo, né? Tipo, tem o selo Procel, que tem a opção de escolher um ar-condicionado que é selo A, selo B, selo C, né? Eles já fizeram esse estudo do ciclo só para um único impacto, que é o impacto do consumo de energia, né? Então, tu já tem essas opções hoje no mercado para escolher, né? Então, assim, ó, é importante a gente ter noção dessa etapa toda que a gente faz, quem que são os intervenientes de tudo isso que a gente está fazendo, né? O empreendedor tem o projeto, tem o consultor, tem o usuário, para poder, de fato, otimizar cada uma dessas etapas do ciclo. Quando a gente fala de economia, né, que eu falei, quais os critérios que a gente tem que usar para escolher ou especificar alguma coisa na construção? Eu falei critério técnico, estético, econômico, de sustentabilidade, né? Aqui a gente entra na questão do econômica. Hoje, a gente está muito condicionado a pensar no custo isolado do insumo em si, né? É muito caro se eu escolher esse porcelanato em detrimento ali daquele grès. Mas, se tu for pensar ao longo da vida útil, que tu tá especificando o corredor de um shopping, que tá um monte de gente passando o tempo inteiro com o sapato cheio de quartzo, né, atritando naquele piso ali, será se tu botando o grès ali, no final das contas, não vai ter que repor ao longo de 10 anos, umas 5 vezes aquele mesmo piso? E aí, quando tu soma o custo daquele piso que tu teve que repor em 10 anos, tu teve que repor 5 vezes, e se tu tivesse especificado porcelanato, tu não iria fazer reposição nenhuma durante esse mesmo período de tempo, o que seria de fato mais econômico? Né? Então, quando a gente tem que pensar aí que uma edificação barata necessariamente não é aquela que tem um insumo imediato barato. O quão durável o quanto de durabilidade aquela escolha que eu fiz vai me proporcionar, né? O quão a combinação entre materiais vai conseguir me proporcionar. Então, o grande desafio que a gente tem hoje, dentro dessa questão contemporânea, né, que eu disse, né, botei o título do Novos Tempos, mas, né, tô falando aqui para vocês que eu prefiro usar o contemporâneo. Enfrentar essa cultura da análise de obra somente pelos gastos óbvios, somente pelo custo pré-operacional. A gente tem que pensar, e quando tiver em uso, será se eu vou gastar muito na manutenção? Então, assim, para analisar o custo do ciclo de vida, né? O ciclo de vida não tem só a análise do ciclo de vida que a gente analisa ali a questão do impacto ambiental. Tem o custo do ciclo de vida também a ser pensado. Cada etapa do ciclo tem um custo inerente, né? Fora os custos indiretos, né? Custos relativos a fatores externos, né? Mudei o uso da edificação, sei lá, caiu um terremoto, chover, deu uma ventania. Fora esses outros custos. A gente tem que pensar que uma edificação barata vai ser aquela que é barata somando todos os gastos em todo o ciclo, não apenas no pré-operacional. Aqui é um estudo feito por Barros Filho em 2018, em que ele compara países que pensam no custo do ciclo de vida ao projetar suas edificações, em detrimento de países que não pensam, né? E aí ele, na verdade, são três tipologias de países, digamos assim. Aqui são países desenvolvidos, o A. O B são os países subdesenvolvidos e o C são aqueles desenvolvidos que se preocupam com o custo de ciclo de vida. Né? Aí observem, o desenvolvido, ele consegue, o subdesenvolvido, ele consegue gastar relativamente pouco no pré-operacional, no entanto, no período de uso, olha o tanto que gasta. Por quê? Só pensou no custo imediato, né? O subdesenvolvido. Olha o desenvolvido. O desenvolvido, ele preferiu gastar mais em materiais de qualidade, em combinações mais duráveis, para garantir que vai gastar pouco durante a manutenção. Tipo aqui os Estados Unidos, né, os países da Europa e tal, países desenvolvidos focam bastante no projeto. Aí o Japão faz algo além, ele pensa bastante no projeto, muito, 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 que ele consegue, inclusive, diminuir
próprio custo pré-operacional, porque ele demora muitos anos para projetar, e pouco, né? E ainda consegue reduzir o operacional. Esse é o pulo do gato, esse é o caminho. Faz análise do ciclo de vida. E aí, entrando também na parte técnica, né, que a gente falou, né, estética, técnica, econômica. Entrando na parte técnica, o que é 4.0 hoje é pensar em desempenho, é garantir que quando eu coloco uma edificação ou um sistema em uso, ele vai se comportar da forma que eu fui contratado ou da forma que os meus clientes esperam, né? Aí, essa metodologia que hoje é considerada a metodologia de desempenho, eu colocaria para qualquer coisa na vida, como eu falei, né? Não é só para cá, é difícil. A gente tem que sempre fazer esse esqueminha na nossa cabeça para qualquer coisa que a gente vai adquirir. Vou comprar um computador. Qual a condição de exposição do meu computador? Eu fico teclando muito. Eu não tenho pilha para comprar. Qual a condição de exposição? A exigência do usuário. Eu não gosto muito do brilho. Cor tem que ser branca, ele tem que ser impermeável, não sei, né? A gente tem que ter dados do usuário em si, a condição de exposição e o objeto que a gente está fazendo. Isso aqui já está em vigor, né, há algum tempo, a norma 15575. Então, pessoas mais antes de 2003, que se formaram de 2003, têm muita dificuldade em assimilar essa ideia. Vocês todos já saem da graduação com essa noção, sabendo, eu tenho que garantir que o meu cliente contratou tem que atingir o desempenho que ele quer, o comportamento em uso que ele espera. Se ele quer que seja estanque, eu vou ter que provar que é estanque. Então, eu vou ver como que eu garanto que é estanque. A água não passa de um lado para o outro quando chove, da esquadria. Qual o critério de desempenho? Eu tenho que... se passar uma gota, é não estanque. Se impedir a entrada da gota da água, é estanque. Como que eu vou fazer o método de avaliação? De repente, eu tenho que aspergir uma água ali sobre o ambiente para poder testar. Então, essa é a linha de raciocínio. Hoje, a indústria... alguns fabricantes, por exemplo, de telha, já fazem esses ensaios para a gente, e a gente só precisa escolher, né, o que tem o desempenho adequado à nossa condição de exposição e à exigência do nosso usuário. O importante é que a gente tem que ter essa visualização do processo, né? Saber quais são as exigências. Elas são, vocês viram aqui que elas são subagrupadas em 3 grupos, né? Segurança, que entra estrutural, fogo, uso e operação, as de habitabilidade e as de sustentabilidade. Os impactos, né? Que a norma de desempenho trouxe, né? Estabeleceu mínimos. Antes a gente não tinha, a maioria das nossas normas eram prescritivas, ela só diz assim, olha, o máximo de relação a água cimento que pode ter no concreto é tanto, o máximo de consumo de cimento para produzir meu concreto é tanto, se tu quiser calcular a resistência do aço é tanto, né? Ela dava aquela receita. Hoje, a norma de desempenho, ela diz assim, olha, se tu quer fazer sei lá, podia ser até uma cadeira para metodologia de desempenho, ou tu quer fazer uma cadeira. Quem disse que a cadeira tem que ter 4 pernas? Porque o objetivo é atingir o desempenho esperado. Qual que é o desempenho esperado? O que é que o cliente quer em uso? Quer sentar. Esse é o foco, quer sentar. Então, quem disse que tem que ter 4 cadeiras para poder o meu equipamento me permitir sentar? Pode ter 2 cadeiras ou pode não ter perna nenhuma, né? Pode ter 3 pernas, 4 pernas, ou pode, né, ser um elemento único. Como eu já vi cadeiras que não tem perna, só é uma única perna, eu já vi, e permite as pessoas sentarem. O que a norma de desempenho elas nos faz rever é que é permitido ousar, desde que a gente prove que a solução que a gente quer dar atinge segurança, habitabilidade e sustentabilidade. E a gente prova como? Qualitativamente e quantitativamente, através dos ensaios técnicos. Então, provou que deu certo, ok. Outra coisa, das habilidades aí do engenheiro. Eu posso fazer isso tudo aí na teoria? Não.
Porque tem coisas que tu só vai enxergar, que vai dar problema, o que tu botou no papel, se tu pisa no canteiro, né? Olha, eu coloquei aqui no projeto que a sequência de execução, que ele tem que primeiro pintar a parede e depois pintar o teto. Aí tu não pisa no canteiro e tu não vê a consequência disso. O que acontece? Aí a pessoa pinta lá a parede, que nem tu falou no projeto, e depois pinta o teto. O que vai acontecer? Quando estiver pintando o teto, a tinta vai cair na parede e vai manchar o que tu tinha pintado primeiro. Tu já estava pronto, aí tu vai ter que repintar a parede, porque tu pintou na sequência errada. Se tu não pisa no canteiro, tu não sabe a consequência de tu ter feito a sequência errada. E tu vai continuar especificando em toda a obra, olha, pinta primeiro a parede, depois o teto. E toda a obra vai ter consumo de tinta exagerado, porque as pessoas vão ter sempre que refazer a pintura da parede, porque quando pinta o teto, respinga na parede. Então, qual era o certo? Se eu tivesse pisado no canteiro de obra, ele ia especificar, ó, primeiro pinta o teto, depois pinta a parede, porque o teto vai respingar na parede, e se respingar como a parede está pintando depois, está tudo bem, tudo resolvido. Só um exemplo. Foi só um exemplo. Tem muitos outros. Outra coisa. Que imagem que eu quero transpor, que imagem eu quero que as pessoas tenham da minha empresa? Né? Qual é o cartão de visita da minha empresa? Meu canteiro. Meu canteiro de obras é o cartão de visita da minha empresa. Então, eu tenho que saber organizar. Eu tenho que planejar o meu canteiro de obras para que ele seja compatível com a cara que eu quero que as pessoas tenham da minha empresa. A pessoa chega, olha um tapume todo desordenado, né? As pessoas que saem do canteiro de obra, os caminhões que saem do canteiro de obra saem levando areia para Ipiranga, para Oswaldo Aranha, né? Levando terra para tudo quanto é lado. Será se essa é uma boa imagem que você quer passar para o seu cliente? Então, é importante o planejamento, né? E aí, o planejamento do canteiro, que eu coloco aqui, que é um dos cartões de visita da empresa, envolve vários intervenientes, né? Que pega os equipamentos de construção, né? Como eu escolho o equipamento de construção adequado para o meu sistema? Opa, eu tenho tantas opções, eu tenho elevador, eu tenho grua, eu tenho guincho. Pô, eu tenho que olhar custo-benefício, a viabilidade tecnológica. Ou eu até gosto de andaime fachadeiro, mas tu não pisou no canteiro, né? Aí tu tá fazendo o projeto, botou todo andaime fachadeiro. Colocou andaime fachadeiro ao redor da obra toda. Aqui não é com andaime fachadeiro, mas vocês, eu acho que tem uma ideia do que é um andaime fachadeiro, né? Imagino que sim. Se não, talvez se eu aparecer aqui mais na frente eu mostre. O que acontece? Aí a pessoa não coloca o andaime ao redor e não vai no local para saber que lá não dá para botar porque o prédio é geminado. O prédio que está querendo construir, ele está colado no outro e a largura do andaime fachadeiro que tem à disposição para alugar não permite. Então, o ideal era alugar, era colocar um balancinho, por exemplo. Então, tem análises dos equipamentos. Tudo tem que partir de um projeto, mas um projeto pensado e pisar no canteiro de obra, né? Pisar no canteiro de obras, faz parte. Que sistema construtivo utilizar? Eu vou só fazer o que é mais moderno? Será se realmente o que é mais moderno é compatível com o cenário que você está construindo? Será se é o mais econômico? Pensem naqueles critérios, né? Estético, econômico, de desempenho e tudo mais. Será se necessariamente eu preciso usar realmente o que está, assim, todo mundo fazendo? Não necessariamente. Mas para eu escolher o adequado, eu tenho que saber o que eu tenho à disposição no mercado. Então, hoje a gente aqui botei alguns exemplos de sistema. Alvenaria de vedação convencional, steel frame, quando usa esqueleto de aço, wood frame, se usa esqueleto de madeira, né? Na sequência construtiva da nossa obra, isso aqui quando a gente está construindo, tá? Isso aqui eu tô no contexto do canteiro de obras em si e da etapa construtiva. A gente tem que saber exatamente. Por isso que eu fiz questão de botar fotinho, eu sou super visual. Tá aqui as fotinhas, ó. Cada etapa que eu vou ter para entregar uma obra. É possível reduzir o impacto ambiental em cada etapa dessa? Se eu não sei que a construção da minha obra envolve todas essas etapas, pode ser que eu analise o impacto ambiental apenas quando eu estiver fazendo o acabamento. Porque eu não tenho domínio de todas as etapas. Inclusive, essas etapas aqui são as mesmas que a gente usa no
orçamento, né? Quando a gente está fazendo a planilha orçamentária, são os mesmos itens que a gente coloca. Tentem visualizar, opa, eu estou fazendo a planilha, eu estou organizando, eu já sei todas as etapas, será se realmente eu coloquei todas as etapas construtivas ali para poder quantificar de fato os impactos? Né? Peguei aqui 2 frases do Pedro, ele coloca o seguinte: um engenheiro que não possui consciência sobre a necessidade de preservação do ambiente, ele pode ser mais nocivo ao planeta do que se ele não fosse engenheiro. Pesada essa frase, né? Porque a indústria da construção civil é uma das indústrias, a gente comparando com a indústria têxtil, farmacêutica, quantas indústrias tem, é a que mais gera impacto ambiental, né? Pressupondo que todos os engenheiros têm a mesma capacidade de adquirir conhecimento e de realizar obras, onde está o diferencial? Se todos vocês estão se formando aí como engenheiros na mesma universidade, com os mesmos professores e tudo mais, como é que tu vai ser o diferente dos outros, né? Geralmente, aqueles que levam em consideração ações a favor do meio ambiente saem à frente. Olha o nosso impacto. Uma única jazida de um único material de construção. Olha, essa imagem, eu fico assim, meu Deus, toda vez que eu vou especificar uma coisa, eu fico pensando nessa imagem. Será que o que eu estou fazendo está implicando em aumentar ainda mais esse impacto? Olha só esse caminhão, gente. Uma vez eu tive a oportunidade de estar do lado de um caminhão desse, o único pneu que ele tinha era do tamanho de um Fusca, um único pneu. E aí tinha um caminhão que eu acho que tinha 20 pneus desse. Claro, tinha assim uns 2 lado a lado, tinha uns vários lado a lado, mas era gigante. Eu nunca tinha visto um equipamento tão grande na minha vida. E numa jazida dessa, às vezes tem muitos desses caminhões. E aqui a gente vê como se fosse uma formiguinha. Olha o impacto disso. Isso aqui é uma única jazida. Vanderlei John, em 2000, ele estimou ali que entre 40% e 75% de todas as matérias-primas extraídas da natureza vai só ser usado para a fabricação de material de construção. Eu até diria que hoje em dia está mais para cá, ó. Está mais para o rumo dos 75 do que dos 40. Aí a gente sabe desse impacto todo, ainda faz um monte de coisa errada sem projeto e gera isso aqui. Aí aquilo que tu levou um tempão para extrair, vira isso, porque tu não soube planejar a obra. E mesmo virando isso, tu ainda mistura com outras coisas, outros tipos de resíduos que vão impedir o reaproveitamento disso? Será se isso é adequado? O sonho, às vezes, quando a gente está se formando, o sonho é que toda obra da gente seja nova, né? Aí fica na nossa cabeça, quando eu for construir meu prédio, só vou fazer de madeira, só vou fazer com piso de tal jeito, só esquadria de tal jeito. Mas aí a gente tem que aterrissar, né? Esse é o momento da palestra que eu boto vocês com o pé no chão, assim. Não, gente, nem sempre a gente tem obra nova para fazer. Aqui é uma pesquisa levantada no Brasil, que é um dos países relativamente jovens, que ainda tem muitas áreas disponíveis para construção. E olha só, 59% das demandas por obra que tem no Brasil são para reformas. Mais de 50% são só para reformas. Então, olha só o mercado que estão esperando vocês, ó. Mais concentrado em reformas. 21%, ou 41% é para fazer coisas novas, onde desses 41%, 21% para construção de edifício e 20% para construção de residência. Então, olha o nosso contexto. Se tu vai para a Europa, isso aí é quase 80% é só para reforma, restauração, né? Então, como fazer essas nossas edificações serem mais desmontáveis, permitir a reciclar ou reaproveitar materiais, né? Como que é possível nesse contexto? Aqui é a respeito das questões energéticas, para vocês terem uma ideia do nosso impacto como construção civil, ó, no Brasil, só para residências e comércio, serviço, o consumo de energia elétrica corresponde a 50% de toda a eletricidade consumida no país, ou seja, aqui tem a gente, né? Porque quem especifica os sistemas elétricos das edificações residenciais, comerciais, de serviço pública? Engenheiros e arquitetos, né? Então, olha só, a nossa responsabilidade, 50% de toda a energia que é consumida aqui no Brasil passa por nossas mãos a forma dela ser consumida. Porque quem projeta é a gente,
Então, ó, pensar em sustentabilidade tem que associar as três coisas ao mesmo tempo, né? Olha, ambientalmente responsável, é eficiente, né? Quando a gente pensa que, pô, se eu estou consumindo tanta energia assim, será que o que eu projetei realmente tem eficiência nesse consumo de energia? Né? Eu usei materiais que não afetem a saúde do meu operário, ou eu usei lá, sei lá, especifiquei uma tinta, um solvente que dá problemas alérgicos para o meu operário. Será se isso foi... Eu tive preocupação social nessa escolha dessa tinta? Eu fiz meu cliente pagar caro, ele vai ter um custo de manutenção, tanto de construção, o pré-operacional e o pós-operacional da edificação é um custo muito alto. Se for alto, será se eu atendi esse critério econômico que prevê a sustentabilidade? Né? Para vocês verem, está tudo interligado. Atualmente, na verdade, não é tão recente assim, foi em 2015, né? A ONU estabeleceu 17 objetivos para serem alcançados até 2030 para a sustentabilidade aí em todos os países signatários ali, todos os países que são ali associados, né, à ONU, vinculados à ONU. E aí, às vezes, a gente quer desvincular isso à engenharia civil. Ah, não, mas isso aí deixa para o pessoal da biologia pensar, isso aí deixa para o pessoal da engenharia ambiental pensar. Mas quantos desses objetivos aqui nos envolve? Será se o nosso sistema de saneamento a edificação que a gente está fazendo, a gente está encaminhando no projeto a água destinada para a rede pública? Ou a gente está fazendo o direcionamento da água que a gente projetou para o rio que está do lado? Olha só, já afeta o item 6, né? Ah, será se a tinta, falando da tinta de novo, será se a tinta que eu escolhi é a base d'água, a base de solvente, porque aqui gera menos impacto na saúde do meu operário? Opa, já afetou o item 3. Né? Será se eu fiz algum mecanismo de captação de energia solar ali na minha edificação? Opa, já afeta o item 7. Então, se a gente parar para observar, não é biólogo, engenheiro ambiental, agrônomo que tem que pensar em sustentabilidade, é qualquer pessoa, né? Como ser humano. Aqui é só para mostrar para vocês que a gente tem toda uma história no Brasil, né? Embora que a gente, no contexto mundial, hoje está prevalecendo todo mundo correndo atrás de atingir essas metas globais, né? No Brasil, a gente já tem várias ferramentas legais que nos obrigam a abrir os olhos para essas questões, já que a gente não quer voluntariamente, né, atender as questões de sustentabilidade, a gente hoje tem ferramentas legais que nos obrigam, como engenheiros, projetistas, seres humanos, a buscar atender. A gente tem política nacional. Eu vou repassar essa palestra, já repassei para o pessoal da organização, para depois, se vocês, né, destrincharem, mas na verdade eu estou lançando aqui as ideias, né? A gente pensando aí a questão de resíduos, né? Ou será se eu tenho que continuar desse jeito aqui, ó, demolindo tudo? Será se eu poderia demolir menos? Se eu tivesse projetado uma edificação que tivesse uma planta mais moldável, mais articulável, né? Ou com materiais que pudessem ser desmontados e remontados? Será? Eu gosto dessa charge, ela fala assim, ó, a esposa falando pro marido, né? Elas estão numa inundação, numa enchente, né? Na casa, é um monte de lixo, o rio subiu, temos que mudar. Aí o marido, sim, os nossos hábitos, né? Os nossos hábitos. Olha só, por que esse lixo todo, por que subiu tudo isso? Será se as pessoas estão destinando o lixo de forma adequada? Será se tudo é realmente lixo, né? O que a gente chama de lixo, às vezes, o que não pode ser reaproveitado, um rejeito. Será se realmente é um rejeito? Eu às vezes falo para os meus alunos, né, que é rejeito até a gente descobrir que ele serve para alguma coisa. Né? Enquanto a gente não descobriu que ele tem uma função, a gente chama de rejeito, né? E aí, agora, se encaminhando assim, mais para a parte, digamos assim, indo para a parte assim, das habilidades voltadas aí para a inovação, que habilidades são necessárias aí para esse século, né?
balizado em tudo que a gente viu até o momento, a gente tem que pensar, né? Tudo que eu vou fazer, eu tenho que pensar antes de fazer, porque a gente já viu que tem consequência. Ou vai inundar, né? Ou esse resíduo que eu gerar vai gerar inundação, ou vai gerar um engarrafamento. Tudo que eu projetar vai ter uma consequência. Então, eu tenho que ter esse pensamento crítico. Tenho que ter a criatividade, porque, enfim, quanto mais criatividade, mais soluções novas e de repente até mais econômicas e de repente até mais atrativas para o teu cliente vai ser. E estabelecer conexões. E aí, conexão, a gente não fala de conexão na internet, a gente está falando conexão com pessoas, conexão com equipamento, com tudo, né? Vamos entrando aqui na parte da inovação, que é a parte final da palestra. Eu queria fazer a distinção aí entre dois conceitos que às vezes as pessoas chamam tudo de inovação e necessariamente não é inovação o que tá se referindo, né? Tem uma diferença básica entre invenção e inovação, né? Invenção é quando a gente cria algo novo, usual, não óbvio e prático. Inovação é quando essa invenção pode ser rentabilizada, ou seja, necessariamente algo para tu dizer que ele é uma inovação é algo que vai ser comercializado. Então, os dois são coisas novas, né? Só que tu transformou em algo que tu vende, e aí tu pode chamar de inovação. Olha só, eu criei um equipamento, um tablet. O tablet é uma inovação, porque tu consegue vender essa coisa nova, né? A invenção, se tu não põe à venda, ela não sai do campo da invenção, né? Então, necessariamente, tu tem que vender, a possibilitar a venda desse teu produto para tu chamar de inovação. E aí a gente tem 4 tipos de inovação. A inovação de produto, a gente pode inovar o processo organizacional e de marketing. Peguei aqui o gancho assim, do que mais se aplica, o que a gente mais usa na construção civil, que no caso é a inovação tecnológica. No caso, a inovação tecnológica ela se aplica tanto para processo quanto para produto. E a gente vai dizer que uma inovação é tecnológica se ela aumenta a eficiência de um processo produtivo ou implica em algo novo ou aprimoramento, né, de um produto. Então, necessariamente, não precisa ser assim, algo totalmente novo, pode ser parte do produto ser nova, né? Tu fez um novo jeito ali de colocar argamassa, tu criou um dispositivo que ele permite tu fazer, aumentar a produtividade do lançamento da tua argamassa. Pronto. Né? Antes a pessoa só lançava com a colher de pedreira, agora tu já criou, tu tem um equipamento ali que faz, né, a aplicação. É uma inovação tecnológica de produto. Antes eu dizia que era para as pessoas aplicarem de cima para baixo o meu protocolo ali, o meu processo para poder executar lá o revestimento era de cima para baixo, né? Aí comprime, sei lá, tô jogando na nuvem aqui. Aí se tu viu que aquele processo ali demorava muito mais tempo e se a pessoa inverter a sequência, em vez de ser de baixo para cima, põe de cima para baixo que melhora, inovação de processo. Antes tem aquele filme do Charlie Chaplin, né? Que antes as pessoas, uma mesma aparelho fazia todas as etapas do processo, né? E aí quando ele passou, não, agora tu só faz o parafusamento, o outro só encaixa, o outro só coloca a roda, né? Na indústria automobilística, né? Aumenta a produtividade, inovação de processo. Então, normalmente as nossas inovações na engenharia civil se encaixam aqui nesse perfil, inovação de produto, processo e tecnológicas. E aí essas inovações, elas podem ser incrementais ou radicais. Então, incremental é quando a gente simplesmente faz uma melhoria. Radical é quando a gente cria algo realmente do zero, né? Tipo, olha, era disquete antes, agora é pendrive. Entendeu? Antes era pendrive, não, agora é nuvem. Agora nem precisa ter algum material, agora é tudo na nuvem, né? É radical. Então, a gente tem esse outro perfil. Isso aqui é um quadro que eu peguei só para ilustrar onde é que a gente está na situação, né? Forma de inovar. Isso aqui é o que os países gastam com pesquisa e desenvolvimento, porque grande parte das inovações elas são fruto de investimentos, né? E aí, só para a gente ter uma ideia, isso aqui, gente, é de 2000, esse levantamento é de 2017, se eu não me engano. Peguei de 2017.
Agora, imagina agora com a Covid, que o Brasil portou com esse cenário atual que a gente tem no contexto nacional, que foi cortado um monte de verba para pesquisa, bolsistas e de doutorado, mestrado, de iniciação científica. Imagina, isso aqui era antes de ter esses cortes todos. E olha só, a gente perdia para a África do Sul em investimentos para pesquisa e inovação, né? Pasmem, né? Perdia para a Argentina, para a Alemanha até um pouquinho mais esperado, porque a Alemanha sempre está no pódio para essas coisas todas, né? Mas aí a gente percebe isso aqui até 2017. E olha, isso aqui não está na ordem, não está em ordem, desculpa, não está em ordem. Aqui está em ordem alfabética, tá? Não está em ordem de quem investe mais. Ó. Só comparar aqui, ó, por exemplo, o Japão. Ó, o último ano, 2017, 3,21% da renda do Japão era investida em inovação. O Brasil 1,26%, metade, em 2017. Imagina agora, ser um quinto disso aqui, né? Vale a pena depois vocês olharem. Aqui está em ordem alfabética, mas olhem para os números aqui, que vocês conseguem ver o posicionamento real do Brasil. As inovações disruptivas são as que mais dão retorno financeiro, né? E aí ela é diretamente relacionada... Desculpa, apertei aqui sem querer. E ela é diretamente relacionada a isso, gente. Quanto mais pesquisa e desenvolvimento tiver, mais possibilidade de inovação disruptivas a gente vai ter. Mais capacidade de gerar renda a gente vai ter. Aqui é um gráfico que mostra que nessa indústria 4.0, né, que é o que eu fiz questão de puxar aqui a engenharia civil para esse 4.0, o que o pessoal chama do 4.0, né? É a nova era, a era do crescimento exponencial, que é aquela que parte de inovações. Quanto mais inovações tiver, maior crescimento, maior desenvolvimento vai ter o meu país. Né? Então, a gente tem, para chegar nessa 4.0, que alguns chamam de nova era e tal, a gente tem que sair dessa ideia de ficar fazendo só inovações incrementais, só melhorando, fazendo aprimoramento, né, nas coisas, sair desse crescimento que é considerado linear e investir e ousar, né, para poder cada vez mais fazer inovações que sejam disruptivas, porque aí o nosso crescimento vai ser abrupto. Tá? A gente teve vários momentos aí de inovações que foram disruptivas e que justificaram aí as várias indústrias, né? as várias revoluções industriais. O que a gente chama de indústria 4.0 nada mais é do que a quarta revolução industrial, né? Então, para sair a primeira revolução industrial, que foi aquela que teve o aprimoramento das máquinas a vapor, a criação do tear mecânico, ela passou para a segunda revolução industrial a partir do momento que a gente teve várias disrupções aí com a utilização aí do aço, da energia elétrica, dos derivados de petróleo. A terceira revolução industrial, ali nos anos 1900, a gente já passou a ter a questão do uso da eletrônica, de sistemas computadorizados, de robótica, né? E aí, hoje, a gente está na quarta revolução industrial, conhecida por muitos por indústria 4.0. Né? Então, só para vocês entenderem de onde que vem aquele 4.0 que ela botou aí na palestra, né? Na verdade, é a quarta revolução industrial, que é o que a gente está vivendo nesse momento, que basicamente parte dessa questão, a gente conseguiu fazer algo tão inovador que a gente pode dizer que a gente já saiu da terceira revolução industrial e a gente já está noutra outra era. A gente está na era da internet das coisas. Então, o fato de o mundo ser considerado como na indústria 4.0 quer dizer necessariamente que todos nós estejamos na indústria 4.0? Não. Nem todo mundo está usando a internet das coisas. Nem todo mundo tem acesso nem à internet. Né? Então, a partir desse ponto, eu quero mostrar para vocês algumas possibilidades da gente conseguir entrar, né? Quem ainda não entrou, entrar nessa indústria 4.0, né?
tem que ser adaptável, tem que ser proativo. Vocês viram até agora quantas opções da gente se adaptar, né? Quantas possibilidades da gente se adaptar eu apresentei aqui para vocês. Agora eu vou mostrar exemplos, tá? Então, algumas tendências que eu identifiquei no levantamento que eu fiz, que está sendo bastante utilizado e que a gente pode dizer que, de certa forma, podem estar associadas a esse novo modelo de indústria que a gente deseja para a construção civil, tem a biomimética, as tecnologias digitais, as cidades inteligentes, construções verdes, construções modulares e pré-fabricadas, impressão 3D, o BIM, né? Então, o que a gente tem à disposição? Vários softwares. Então, na minha graduação não dá aula de BIM, não tem aula de software tal. Aí, por isso, tu vai parar no mundo? Hoje a gente tem a internet, né? Lembra, a gente está na fase da internet das coisas, a gente tem YouTube, nada hoje nos impede de ter acesso ao conhecimento, né? E quantas capacitações a gente pode fazer extra a nossa graduação. Às vezes tem gente que nem graduação tem e sabe usar o BIM. Por quê? O conhecimento está acessível para todo mundo com a internet, né? Mas aqui a gente está apresentando algumas coisas que não fazem mais sentido tu se formar sem saber, né? A ferramenta BIM é uma das coisas, eu não vou entrar no mérito de detalhar cada coisinha, eu quero mostrar as possibilidades para vocês, né? Eu tenho SAP 3ds Max para poder fazer simulações aí de movimentação, de estrutural, né? Por que eu vou ficar sofrendo um monte, fazendo cálculo à mão, se hoje eu tenho à disposição softwares que podem otimizar o tempo que eu levo? E me permite ainda fazer mais simulações do que eu faria se eu estivesse fazendo cálculo à mão. Quer dizer que é para abandonar o cálculo à mão, Gisele? Não. Quer dizer que a gente tem mais essa opção. Só isso. E que a gente pode otimizar. Tu disse ali lá no começo que eu tenho que pensar em sustentabilidade, tenho que pensar no humano, tenho que ser mais humanista, e que conforto, pensar em conforto para o usuário é pensar de forma humana, né? Que ferramentas a gente tem à disposição nessa indústria 4.0 aí para poder trabalhar o conforto? Olha aí, o Energy Plus. A gente consegue fazer simulação. Se eu botar a cobertura com telha cerâmica, se eu botar uma telha metálica, o quanto que vai afetar aqui o conforto dessa casa? Se eu botar a janela nessa posição ou nessa outra, se eu botar a brisa nessa fachada em detrimento da outra fachada, o quão confortável fica? Tu consegue fazer simulações, né? O VUF Pro também, simulações semelhantes, né, a respeito de transferência hidrotérmica. Aqui, materiais inteligentes, concreto autocicatrizante. Opa, a gente já tem à disposição concretos que, ao invés de eu microfissurou, ao invés de eu quebrar o meu concreto, fazer tudo de novo, eu consigo aproveitar aquele mesmo concreto. A tecnologia que eu desenvolvi para conceber ele permite com que ele se auto-recupere, né? São estudos que estão sendo desenvolvidos, né? Ainda não está totalmente disseminado, mas são possibilidades que a gente pode usar a favor. A gente tem à disposição polímeros com nanopartículas que permitem gerar eletricidade toda vez que a gente gera um impacto. Opa, se eu tenho esse material à minha disposição, o que eu tenho na minha construção civil que gera impacto, que eu possa aproveitar essa energia do impacto para economizar energia na minha construção? Opa, se eu estiver falando de estrada, eu posso pensar, uma coisa que logo me passou na cabeça quando eu vi esse material de gerador de eletricidade, foi as lombadas. Olha só quantas estradas a gente tem no Brasil, ou vias públicas que tem, sei lá, algum redutor de velocidade, aquele físico, não o eletrônico, ou lombadas, que os carros geram algum tipo de impacto e tu poderia armazenar esse impacto e alimentar o poste que está ali do lado, iluminando a estrada, né? Possibilidades. Grafeno, o material da moda, né? 100 vezes mais resistente à corrosão que os melhores revestimentos disponíveis. E a matéria-prima é o carbono, que está em quase tudo, né? De matéria orgânica a gente tem. A gente consegue plantar esse ingrediente, né? Flexível como plástico, duro como diamante, fino como fio de cabelo e 200 vezes mais resistente que o aço. Olha só. Graças
ao conhecimento aí de nanopartículas, né? Grafeno viabilizou esses equipamentos que a gente tem, né, tablet, porque antes a gente tinha uns tijolões, né, para ser os aparelhos telefônicos. Hoje a gente tem aparelhos que são extremamente finos, né, às vezes até moldáveis. Esse da imagem aqui da canto superior esquerdo parece um livro, é uma lâminazinha de grafeno. Ou seja, além de tudo isso de vantagem, né? Forte, duro como diamante, flexível como plástico, né? Resistente como ácido, ainda é condutor de dados. Processa dados 10 vezes mais rápido que o silício, que era o material que todo mundo usava para fazer computador e tablet. Olha aqui esse restaurante Inamo, tem em São Paulo também já. Isso aqui é uma foto que eu peguei do Inamo de Londres. O tampo da mesa deles tem uma película de grafeno. E aí as pessoas podem usar como um painel de computador e trocar a toalha, escolher o cardápio, chamar o garçom, ver o cozinheiro preparando a comida ao vivo, se tu aciona a câmera. Ele é todo sensível, o tampo da mesa. Aerogel, considerado hoje o material mais leve que tem, né? E ao mesmo tempo que é leve, como ele é feito totalmente de sílica, ele é extremamente resistente, forte como aço. Aqui, quando o aerogel foi lançado, o fornecedor mostrando, né, que um pedacinho parecendo uma esponja que aguentava a carga de uma pedra, né? Imagina, com a matéria-prima básica, areia, para produzir o aerogel, altamente resistente a altíssimas temperaturas e a baixíssimas temperaturas, né? Ele resiste a de menos 273 graus Celsius a 650 graus Celsius. Pô, em que eu posso usar na construção civil isso? Né? Opa, se eu penso que eu faço refrigeração, se eu faço climatização nos meus ambientes, e alguns equipamentos que eu uso específico na minha construção civil, na minha construção, desculpa, tem perdas de calor porque não tem bons isolantes. Se eu comprar equipamentos que tem aerogel na sua composição, que é considerado o melhor isolante térmico do mundo, eu já estou fazendo um bom uso da especificação técnica. Aí, olha só o pulo do gato. Inventaram um material, olha só, para vocês verem, uma inovação parte de outras, né? A gente tinha o grafeno, que tinha todas essas vantagens, a gente tinha o aerogel, que tinha todas essas vantagens, aí veio um grupo de pesquisadores e juntou e fez um aerogel de grafeno, ou seja, conduz dado, é leve, é isolante térmico, é forte como aço, numa coisa só. Isso aqui eu acho que quem viu eu dando essa palestra alguma vez não viu esse slide, que isso aqui já é para vocês verem que as coisas mudam, né? Já inventaram aerogel de grafeno, misturando as duas coisas. Equipamentos inteligentes que regulam temperatura. Na FEUP, em Portugal, tem grupos de pesquisa. Isso aí, ó, tudo precisa de investimento, né? Vocês estão vendo, ó, inovações partem de investimento em pesquisa, né? Reguladores de temperatura, então... se o revestimento, por exemplo, ele sofre algum tipo de impacto, algum dano, ele regula ali a temperatura. Sei lá, minha edificação está exposta a altíssima temperatura e eu quero ter conforto lá dentro. Então, se submeter esse material a tal temperatura, ele autorregula a temperatura da casa. Ou seja, não precisa de ar-condicionado. Aí tem outro material que relativamente barato, que o pessoal está desenvolvendo lá em Barcelona, na Catalunha, a hidrocerâmica, não sei se vocês já ouviram falar. Então, a gente já sabia que a argila é um ótimo isolante, né? Eu mostrei Taos Pueblo lá nos primeiros slides aí da palestra, uma cidade no México toda feita com terra, né? Aí, olha só, alguém sabia dessa vantagem toda da terra, da abundância, né? E estudou a possibilidade de desenvolver um material que, na verdade, é um sanduíche que usa, além da cerâmica, outras camadinhas, uma camada de hidrogel, uma camada de cerâmica, e que, com essa combinação, ele faz um material chamado hidrocerâmica, que ele absorve o calor. Olha só. Então, tem hidrogel e absorve o calor do ambiente, aí o que acontece?
ambiente que tem revestimentos com placas de hidrocerâmica acaba sendo muito confortável e não precisando ter consumos elevados de energia, né? Quando está frio e chove, ele cresce e atua como isolante térmico, e no calor, a água que foi acumulada nessas cápsulas, nessas bolinhas, né, de hidrogel, evapora lentamente, abaixando a temperatura de 5 a 6 graus Celsius. Olha só, é bom para o frio e para o calor. Concreto luminescente. Se eu inserir sabe aquele... Deixa eu só acender aqui a luz, gente. Sabe aquelas estrelinhas que se compra quando a criança, que cola no teto do quarto, que quando apaga a luz, né, durante o dia ele fica absorvendo, né, energia luminosa, quando apaga a luz ele fica refletindo, aí fica o teto do quarto como se fosse estrelinhas, né? Aquele mesmo material usado na construção civil, olha só. Essa aí é uma autoestrada na Holanda. Tem 500 metros dela, que toda a sinalização vai ser uma pintura, é concreto luminescente. Então, não precisa ficar fazendo manutenção de pintura, porque o concreto tem faixas de concreto que tem esse material na composição que brilha durante a noite. Olha só. Vidro, vidro é muito caro, é dispendioso, a fabricação, quebra muito. Será que tem como a gente produzir um vidro que a gente planta? Um material renovado? Tem. Aí alguém pensou nisso, né? Lá na Suécia. Tem um grupo de pesquisadores, né? Que desenvolveu, já existe essa madeira plástica. Ok, não é transparente, né? Ela é translúcida, mas uma missão ela consegue cumprir, a entrada de luz, né? Então, se tua intenção é deixar mais claro o ambiente e tal, por que não? Uma possibilidade, né? Então, eles tiram aquela, na fabricação, eles tiram aquela parte da madeira, que é o que dá o pigmento, né? Extraem, para dar essa translucidez aí ao material. Em termos de sistema construtivo, né? Qual o melhor sistema, né? Vocês estão vendo, não tem o melhor sistema que seja bom para qualquer uso. A gente sempre tem que ver no contexto, para cada contexto, qual o melhor. Em termos de sustentabilidade, o que a gente tem de inovações que a gente tem à disposição, né, de materiais assim, considerados sustentáveis? Tapume ecológico, né? Usa lá palha de casca de arroz, resíduo de garrafa PET. Temos à disposição? Sim. É mais durável fazer um tapume ecológico com esse material aí do que fazer com os compensados que a gente usa normalmente? Sim. E tu ainda pode reaproveitar em outras obras. Temos à disposição. RCD, ok, isso aí não é considerado de alta tecnologia, não é 4.0, né? Mas a gente está focando aqui na sustentabilidade, né? É uma possibilidade. Se tu usar uma parte do resíduo, já é uma estratégia sustentável na tua obra. Não quer dizer que é substituir 100% do teu agregado por RCD, né? Uma parte que tu substitua já é uma contribuição. Sistemas de captação de água da chuva. Olha só que eu trouxe aqui. Alguns fabricantes já colocaram sistemas, já estão vendendo o sistema prontinho. Olha só quantos modelos a gente tem. E aí, será que a captação de água da chuva necessariamente tem que... Hã? Tudo bem? Eu vou pedir para tu dar uma acelerada, que a gente já passou do tempo. Nossa, gente, eu me perdi. Eu já tô quase no finalzinho. Na verdade, é só mais imagens aqui. Não, tranquilo. Só vou pedir para tu dar uma acelerada. A gente também tem 2 perguntas ali no chat. Problemas. Só são imagens agora. Então, tá. Algumas possibilidades de... Desculpa aí. Capaz. Possibilidade de captação de água da chuva, né? Será que eu preciso comprar um industrializado? Será que eu não posso fazer? Olha esse aqui. Garrafa PET. Na minha obra, será que eu preciso deixar o meu caminhão gerando areia por todas as vias? Se eu instalar um lava-rodas, não é uma medida sustentável? Se eu quiser reaproveitar água cinza para meu vaso sanitário, tem essa possibilidade? Tem. Olha aí, essa solução da Roca, desculpa,
que aproveita a água da pia e já usa para o vaso sanitário. Meu poste, os postes da cidade, será que precisam necessariamente usar uma energia não renovável? Será que é possível cada poste ter o seu fornecimento de energia por captação de energia solar? Olha, essa fábrica está chegando no Brasil, né? Tem fábrica, na verdade, não essa fábrica da Solé. Tem uma fábrica de telhas no Brasil, de telha cerâmica, que vai começar a produzir a partir do próximo ano, telha fotovoltaica. Ou seja, além de ter a função da proteção, ainda produz energia. Tomada fotovoltaica, que capta energia do direto. Sensores para poder desligar os equipamentos eletrônicos quando tu não está usando eles. Mini usinas de energia elétrica são mini hidrelétricas, né? Que tal aproveitar a energia da água que passa pelo cano para gerar já energia? Tem essa possibilidade. Num contexto de pandemia, que outras tendências são interessantes saber? Usar torneiras com sensor, que a gente não precisa ficar tocando em maçaneta. Usar tintas que são laváveis, que a gente pode passar água sanitária. Né? Dispositivos acionados por comando de voz, que tu não precisa estar apertando em controle remoto, tocando em maçaneta, em interruptor. Né? Maçanetas do tipo alavanca, que tu não precisa ficar tocando à mão. A tecnologia da Kinect, que foi usada aí pela Nintendo, né, no videogame Wii, para tu jogar de longe, né, sem precisar de joystick. O pessoal da medicina está usando para fazer cirurgia. E a gente não pode usar para acender e apagar a lâmpada nos ambientes? Reaproveitar containers, concreto de pós-reativos. Fiscalizar a obra. Quando a gente fala assim, tem que pisar no canteiro, e no contexto de pandemia, que as pessoas não podiam pisar na obra, tem outra forma de pisar sem pisar? Né? Tem outra forma de fiscalizar sem estar presente? Aí vem uma indústria, inclusive gaúcha, cria a fiscalização utilizando câmera 360 para fiscalizar a obra. Outra indústria também gaúcha, que usa drone para fazer o acompanhamento da obra. Aí o drone com câmera, tu consegue acompanhar. Sistemas de concreto, que tu pode fazer a construção super rápido, otimizando o tempo, como se fosse um Lego. Sistema tilt-up. Pensando na segurança, né, do operário, será que necessariamente precisa ser um andaime fachadeiro? E as redes de segurança, será que não podem ser usadas? Mais baratas, rápidas de executar, promove segurança igual? Estética, aliada a conforto. Olha só. Será que o material que faz a parede tem que ser só material para parede? Será que ele não pode ser um móvel que vira pilar, que vira viga, que vira parede, que vira teto? Né? Célula solar, será que necessariamente a célula solar tem que ser plana e uma placa? Será que não pode ser em forma de folha e essas folhas ficam se deslocando conforme o sol muda de posição, que nem as folhas das árvores normais fazem quando estão fazendo fotossíntese? Olha só, isso aqui é uma tecnologia para captação de energia solar que imita folha. E elas ficam mudando de posição conforme o sol muda de posição. Coberturas verdes. Já tem legislações, se não me engano, Recife, que obriga, Porto Alegre já está em vigor, todos os prédios novos, necessariamente, que tenham lajes, têm que ter cobertura verde na cobertura. Ou seja, vocês já vão se formar já com essa prescrição, né? Cobertura verde. Várias possibilidades. Economia colaborativa, as pessoas compartilhar escritório, pô, não tem como comprar um apartamento maior, mas será se eu compro um apartamento menor que tem esses ambientes que eu possa utilizar? Fachadas ecoeficientes, quantas opções de materiais para fachadas, brises, para minimizar aí custo com energia, gasto com energia, ou gasto com estrutura, se a gente usa materiais mais leves, a gente não pode diminuir a questão, ó, GFRG, GRFP, materiais leves, ultramodernos, são possibilidades. Usar materiais que a gente consegue plantar, né? Madeira, para fazer construções com formas arquitetônicas arrojadas. Para finalizar, então, qual a vantagem de contar com materiais inovadores? Maior chance de conseguir certificação ambiental,
condições de incentivos fiscais voltados a projetos sustentáveis e ter a vantagem técnica sobre a concorrência, né? E aí a mensagem que fica, eu gosto dessa frase do Érico Veríssimo, né? Precisamos, entretanto, dar sentido às nossas construções e quando o amor, o dinheiro, ao sucesso estiver nos deixando cego, que a gente saiba fazer pausa para olhar os lírios do campo e as aves do céu. E aí aquela história do banco, né? Tem banco que nem precisa quatro pernas, né? Olha aí, uma só. É isso, gente. É o que eu tinha para apresentar para vocês. Desculpa aí ter extrapolado um pouco o tempo, mas é que me deram corda no começo. E queria aproveitar para falar para vocês que o departamento que eu faço parte na URGS hoje está lançando o site. Então, quem quiser conhecer um pouquinho como são as ações socioambientais ou as ações ambientais na universidade, é só acessar esse link, urgs.br/demalik. E eu tenho grupos pessoais no Facebook para discussão técnica na área tanto de inovação e sustentabilidade quanto na área de patologia. E é isso. Muito obrigada. Então tá, Gisele, eu queria novamente te agradecer pela tua palestra, que a gente, com o contato da faculdade, a gente fica muito sempre naquela coisa de cálculo e muita teoria, muita coisa, e às vezes acaba faltando para a gente uma coisa de liderança, de como a gente tomar iniciativa, atitudes, de como ser ousado. E tu nessa palestra traz bem isso, né? Uma coisa bem, não só aquela coisa muito teórica, né? Mas, bah, é uma coisa sensacional, assim, eu, quando tive o contato com a tua palestra lá na cadeira, bom, eu fiquei, bah, encantado, sabe, eu tive a certeza ali que era muito isso que eu queria pra mim, sabe, que a gente fica na dúvida de, engenharia, não sei, sabe, e, bah, com a tua palestra eu tive total certeza que é bem isso que eu quero pra mim, mas, então tá. A gente tem aqui duas perguntas no chat, daí eu... A primeira delas é do Marcelo. Tu achas que é importante nos capacitarmos em cursos de soft skills? Nos dará destaque no mercado de trabalho? Eu não acho importante, não, eu acho necessário. Imprescindível. Porque nem todo mundo tem uma base familiar que capacita para soft skills, né? Às vezes, assim, a gente é treinado para essas habilidades consideradas leves, né? Dependendo da família que a gente nasceu, né? Às vezes a gente já tem uma base familiar que já nos torna bem treinados para esses desafios do dia a dia, essa questão do lidar com conflito, né? Lidar com o imprevisto, né? O saber se expressar. No entanto, não é todo mundo, né? Que tem isso, essa oportunidade. Então, tu se reconhece como uma pessoa que ainda não tem essa base, corre atrás. Vale muito a pena. E o mais legal, assim, ó, que hoje a gente tem muitos desses treinamentos até gratuitos, né? Que nem eu falei para vocês. Tem vários no próprio YouTube, Marcelo, que tu consegue ver vários treinamentos, assim, soft skills. Então, necessariamente não precisa pagar, como tu colocaste. Mas ir atrás desse conhecimento, independente da forma que seja, curso pago, não pago, o importante, o que interessa é você ter essa habilidade. Por isso que eu falei, é necessário ter a habilidade, ir atrás de ter ela, de buscar ela. Sim. A outra pergunta também é da Stephanie. Essa questão de pensar no custo de todo o ciclo não se relaciona com quem irá arcar com os custos? No Japão, tem os Repair e Found Fees, que foram considerados desde o início, não? Sei que é bem complicado passar elementos sustentáveis e mais duráveis pelo setor de orçamentos aqui nas construtoras, porque não vale para eles. Como trazer isso para cá, como engenheiros? Não sei se conseguiria passar meu pensamento. Conseguiu, Stephanie, conseguiu sim. Pois que nem eu falei para vocês, a gente não consegue convencer sem a evidência, né? Eu sou do tipo assim, ó, que para tu conseguir, eu não entro em nenhuma apresentação de proposta, independente, seja eu como servidora pública na URG, seja eu como professora, eu nunca vou apresentar uma ideia sem apresentar a prova de que aquilo dá certo.
Então, é no papel, é pôr no papel, né, Stephanie? Algumas empresas, depois eu até posso, eu não vou fazer propaganda, assim, mas tem algumas empresas aqui mesmo em Porto Alegre que são reconhecidas nacionalmente por ter essa quebra de paradigmas, né? E que conseguiram provar. Por exemplo, quando tu vai atrás de um selo ambiental, eu até te recomendo e se informar a respeito dos selos ambientais, tá? A gente tem selos, inclusive, para a própria edificação. A partir do momento que ela foi atrás de buscar esses selos, alguns selos eles dizem, para tu obter meu selo prata, meu selo ouro, gold, o platinum, sei lá, né? Tu tem que ter uso de lava-rodas no teu canteiro de obra, tu tem que usar tapume ecológico, tu tem que usar captação de água da chuva, tu tem que ter célula solar. Quanto mais itens lá sustentáveis para cada certificador vai ter lá seus níveis e o que é preciso para cada nível, né? Quanto mais alto for esse nível, tu pode usar até a teu favor no marketing. E vocês podem até provar em planilha orçamentária, com e sem aquele recurso, quanto que tu consegue economizar. Atingindo essa questão monetária, tu consegue convencer. Tá? Basicamente é isso. Então, tem como provar, né? Se tu usar a captação de água da chuva no canteiro de obra, tu consegue reduzir em tanto a tua conta de água no canteiro. Né? Se bota a célula na implantação ainda em construção, tu consegue reduzir em tanto a tua energia solar. E pós-obra, na venda, tu consegue o valor agregado maior para o teu empreendimento, porque tu vai conseguir vender teu empreendimento como um empreendimento sustentável. Essa empresa ela conseguiu vender, por exemplo, o prédio mais considerado a edificação mais sustentável do Brasil é aqui no Rio Grande do Sul, dessa empresa que eu estou falando, que conseguiu o selo de mais alto nível num dos órgãos certificadores mundiais mais reconhecidos. E o prédio ficou super valorizado, todo mundo queria ter uma sala comercial naquele prédio, porque é o prédio mais sustentável. Hoje a gente tem que pensar que a gente também é cliente, e eu, por exemplo, eu não me convenço mais eu comprar um produto sem pensar o impacto que esse produto, vou comprar, sei lá, no iFood, eu sei que a empresa vai me fornecer uma embalagem, que é uma embalagem que é não reciclável, é de isopor, que se leva, sei lá, quantos milhões de anos para se decompor, e tem uma que me oferece a mesma entrega, um produto de qualidade similar, com a embalagem que é compostável, eu já escolho a compostável. Então, a gente tem que pensar que a edificação é a mesma coisa. Se tu tem a possibilidade, tu tem 2 prédios que têm o mesmo valor, e um te dá a possibilidade de gastar menos energia no teu uso, né? De ter mais conforto no teu uso, ter uma varanda, ter uma vista, qualquer estratégia que seja, o teu cliente, né, assim, não tem nem dúvida, ele vai escolher aquele que tem as melhores condições de conforto para ele, se os dois tiverem o mesmo valor. Então, aquela empresa que tiver à frente, ela vai despontar. Então, eu partiria para esse rumo, Stephanie. Então tá, eu antes de encerrar a palestra, eu gostaria que todo mundo, né, quem quisesse, se sentir à vontade, que ligasse a câmera para a gente fazer um print, fazer uma foto para depois divulgar. Que legal ver as carinhas. Espero que tenham gostado, gente. Mais alguém? Quem quiser aproveitar no modo juntos, tá tipo um teatro lá do Vale, assim, umas escadinhas. Bom, bicho da pandemia talvez não conheça. E olha, eu tô no Demalik ali, gente, sou URGS que nem vocês, né? Então, totalmente aberto o canal, né? Dúvidas ambientais, a gente tá ali, por isso que eu fiz questão de colocar o site, o link para vocês, tá? Certo. Dentê, só nos avisa quando tu tirar daí. Tá, vai no 3 pra todo mundo fazer uma carinha bonita, então. 1, 2, 3 e... Então tá, Gisele, mais uma vez, te agradecer pela essa palestra incrível que tu dá. É muito contagiante a tua empolgação. E, brigadão mesmo. Então, é isso aí. Agradeço. Agradeço também a presença de todo mundo
que estava aí, que participou. Então, brigadão. Então, quem